Olá, pessoal! E um olá muito especial para os meus amores ferengues! Eu sei que eu sempre digo, esse vídeo é importante, esse assunto é muito importante, mas realmente, esse vídeo é muito importante. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre reserva de emergência. Você ainda não sabe o que é a reserva de emergência? Não tem problema nenhum, eu vou explicar tudo direitinho para vocês aqui. Antes, eu só peço que inscreva-se no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho. E espera só alguns segundinhos para rodar a vinheta que eu já vou começar. Pessoas e ferengues. Se vocês forem procurar aqui no YouTube ou em outros lugares sobre reserva de emergência, ela pode ter vários nomes. O importante é você entender que é um dinheiro destinado para emergências. É apenas isso. E ferengues, a reserva de emergência é tão importante, mas tão importante, que eu me arrisco a dizer que você deve pensar nela antes de qualquer outra coisa. Qualquer meta, qualquer sonho, qualquer decisão, antes pensem na sua reserva de emergência. Então, como o nome já diz, a reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar guardado para qualquer eventualidade que possa acontecer e que você não esteja preparado. E meus amigos, eu não preciso nem dizer que comprar roupa nova, viajar com os amigos, embelezar a sua casa é reserva de emergência, porque não é. Emergência é emergência mesmo. Se a sua geladeira quebrou, isso é uma emergência. Se você ficou doente, isso é uma emergência. Se você quebrou o carro, isso é uma emergência. E sinceramente, eu não preciso ficar aqui pontuando o que é ou o que deixa de ser emergência. Você sabe. Você vai poder pegar esse dinheiro para quando surgir realmente uma emergência na sua vida. Tá, mas como eu sei qual o valor que eu preciso juntar para minha reserva de emergência? Antes de mais nada, você precisa saber qual é o seu custo de vida. Se você ainda não sabe qual é o seu custo de vida, você vai precisar voltar nos vídeos anteriores para entender o que é o planejamento financeiro, para traçar o seu custo de vida e quando você tiver esse valor, você vai poder calcular a sua reserva de emergência. Vamos supor aqui que o meu custo de vida seja R$3.000, ou seja, todas as minhas contas, incluindo o meu lazer, a minha saúde, todas as minhas contas, elas se resumem em R$3.000. Gente, custo de vida não é quanto você ganha, e sim o quanto você gasta por mês. Então, eu posso ganhar R$5.000, mas o meu custo de vida ser R$3.000. Então, voltando para o exemplo, o meu custo de vida, vamos supor que seja R$3.000. Se você for pesquisar em outros vídeos com outros especialistas falando sobre reserva de emergência, todos eles vão dizer que você deve juntar sua reserva de emergência de 6 a 12 meses de custo de vida. Isso significa que, nesse caso, custo de vida sendo R$3.000, você precisaria juntar R$18.000, se você fosse juntar para 6 meses, a R$36.000 para 12 meses. O que, sinceramente, gente, eu não acredito que seja a realidade da maioria das pessoas. Por isso, eu deixo meio em aberto. É importante que a gente tenha na cabeça que quanto mais meses você tiver do seu custo de vida, melhor. Mas você não precisa ficar focado em juntar 12 meses para depois ficar pensando nos seus objetivos, nas suas metas, porque assim ninguém consegue viver. Então, o que eu recomendo? Que você junte a sua reserva de emergência como prioridade para no mínimo 4 meses. Nesse caso, dariam R$12.000. Eu acredito que o ideal é você focar nesses 4 meses de custo de vida para sua reserva de emergência como foco principal, não pensar em mais nada, focar nisso e juntar esses 4 meses. Após isso, você começa a diversificar, juntar um pouco para a sua reserva, um pouco para a sua aposentadoria e para os seus outros objetivos. Gente, lembrando, isso é o que funciona para mim. Eu tô explicando a minha realidade, as coisas que eu penso e que eu acho que são melhores. Porque quando a gente vê essas grandes pessoas, né, de nome falando sobre finanças, é óbvio que é muito bom você ter muitos meses para sua reserva de emergência. Mas eu acredito que não é a realidade, não só pelo valor. Porque pelo valor eu acho sim que todo mundo tem capacidade de juntar. Mas é o foco que você tem a longo prazo. Se você ficar anos e anos juntando dinheiro só para sua reserva de emergência e não conquistando os outros objetivos que você tem, acaba sendo meio frustrante, meio desgastante, entende?
Não que esteja errado você juntar durante muitos meses. Muito pelo contrário, o ideal é que quanto mais meses, melhor. Mas, na minha opinião, você junta aí 4 meses e após isso, você começa a dividir um pouco. Então, lá quando eu expliquei para vocês na prática como fazer o planejamento financeiro, para quem ainda não viu, volta e assiste esse vídeo. Aqueles exemplos que eu dei falando sobre os 30% do seu salário para juntar, para os seus investimentos, seria isso. Esses 30% você vai ficar juntando para sua reserva de emergência. Juntou os 4 meses, você pode pegar os 30% e usar, de repente, 15% para reserva de emergência e 15% para algum outro objetivo, como aposentadoria, e alguma outra coisa que você queira fazer. Eu vejo esse cenário como mais ideal porque ele entra mais na minha realidade e acredito que na de vocês também. E, gente, eu repito aqui, não pensem em fazer mais nada antes de ter essa reserva de emergência. Porque se acontece alguma coisa, você vai ser obrigado a pedir empréstimo para amigo, a pedir empréstimo no banco, a pagar muitos juros para uma coisa que você pode estar programado. Agora, principalmente, a gente está vivendo uma pandemia e ninguém poderia esperar que isso pudesse acontecer. Quem já tinha reserva de emergência guardada e de repente ficou desempregado, consegue usar esse dinheiro e não alterar o padrão de vida da pessoa. Aí você vê o quanto é importante você ter essa reserva. E não é por conta só de pandemia, gente? Muitas coisas inesperadas podem acontecer e você que é um ferengue vai estar preparado para esse momento. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Eu espero que o conteúdo tenha sido bem útil e se você ainda não iniciou a sua reserva de emergência, o momento é agora. Começa a fazer o seu planejamento financeiro e separa os 30% de investimento para a sua reserva como prioridade. Valeu, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!